que eu quero mostrar é que o sagrado resiste no nosso modo de viver até hoje, acreditemos ou não nele. Audiodescrição para quem não pode ver. O título desse vídeo é Por que falar de sagrado hoje? Eu me chamo Luana Guiar, tenho a pele branca, olhos castanhos escuros, cabelos castanhos encaracolados na altura dos ombros. Estou com um colar prateado discreto e uma blusa caída nos ombros, nas cores branca e azul clara, estampada. Atrás de mim, na minha esquerda, existem duas prateleiras com vários livros de cores diversas. Abaixo das prateleiras, uma escrivaninha com alguns materiais de escritório, um pequeno quadro com desenho e algumas plantinhas. Para começar esse vídeo, eu queria lembrar aqui da nossa profunda necessidade de viver em sociedade. E nós, seres humanos, só chegamos até aqui, em termos de civilização, porque em algum momento do tempo nós passamos a sacralizar a vida. Criamos deuses, deusas, fetiches, símbolos, imagens, histórias, ritos e dogmas, e fundamentalmente nós passamos a acreditar neles. A relação humana com o sagrado é ancestral. Eu tenho aprendido que estudar o campo do sagrado é conhecer um pouco mais da história da humanidade em suas inúmeras narrativas. E tais histórias nos constituem. Somos todos herdeiros dessa ancestralidade que no mundo de hoje facilmente perdemos de vista. Mas meu intuito aqui com essa série de vídeos sobre o campo do sagrado não é desarquivar todo esse passado ancestral, longe disso. O que eu quero mostrar é que o sagrado resiste no nosso modo de viver até hoje, acreditemos ou não nele. Eu quero mostrar também o quanto a arte pode ser uma via de acesso para esse sagrado ou esses sagrados que fazem parte da nossa condição existencial. Para isso, eu me apoio em algumas disciplinas das ciências humanas, tais como a sociologia, a ciência das religiões e a história da arte. Tratar do sagrado também é lidar com a condição dos nossos corpos no mundo contemporâneo. Uma vez que uma das molduras, uma das coisas que forma a maneira como a gente vive e está nesse mundo, justamente são crenças religiosas estruturantes. É por isso que, como artista que trabalha com o próprio corpo, em performances ao vivo, vídeo, foto performances, eu decidi me debruçar sobre o campo do sagrado na minha pesquisa de doutorado. Com o avanço das ciências que se pautam na objetividade para explicar o mundo material, ao longo dos séculos XVIII e XIX, esperava-se que o sentimento religioso fosse abolido, dando lugar a uma sociedade totalmente secularizada, ou seja, desprovida de valores religiosos. Basta lembrarmos da famosa frase do filósofo Friedrich Nietzsche, que diz, abre aspas, Deus está morto e nós o matamos, fecha aspas. Para o Nietzsche, por exemplo, a religião cristã era um obstáculo à liberdade e às potencialidades humanas. Havia, portanto, uma sensação de desencantamento do mundo, de supressão de um pensamento mágico ou transcendente, tal como descreveu o sociólogo Max Weber. Karl Marx vai dizer, por exemplo, que a religião é o ópio do povo. Então, tudo isso está dentro desse mesmo espírito de época. Só que os estudiosos, os filósofos, os intelectuais se deram conta ao longo do tempo que, mesmo com essa sensação de um mundo desencantado, as pessoas ao redor de todo o globo continuavam a praticar
as suas religiosidades. Aliás, é importante colocar aqui que o que eu descrevi é um contexto europeu e colonial, que naturalmente são as narrativas dominantes acerca dos estudos sobre o sagrado. E aí, a partir do século XX, alguns pensadores voltaram a lidar com o campo do sagrado a partir de novas abordagens, considerando as ciências sociológicas que estão em pleno desenvolvimento. No início do século, o sociólogo francês Émile Durkheim, por exemplo, trata da vida religiosa como um fenômeno social e cultural. Ele elabora a ideia de que as manifestações do sagrado em objetos, comportamentos e histórias seriam sistemas de representação. Os escritos de Durkheim servem como embasamento até hoje para muitos teóricos do campo, incluindo para a minha pesquisa. Um outro sociólogo francês chamado Roger Caillois trata a religião como aquilo que administra o sagrado, e os ritos religiosos formalizariam esse sagrado na prática. E aí é importante lembrar que pensadores como Durkheim e Caillois passam a considerar em seus escritos, dentre outros, as sociedades não ocidentais, obviamente com muitas limitações. Ao longo do século XX, outros pensadores vão tratar do campo do sagrado sobre distintas perspectivas e pontos de vista. Mas uma coisa que aparece, na maior parte deles é o questionamento sobre como manifestações, crenças em manifestações, na verdade, de outro mundo impactam nas nossas experiências, comportamentos, ideias, relacionamentos relacionados a esse mundo. Na década de 50, o historiador romeno Mircea Eliade vai tratar o campo do sagrado, vai trazer uma significação primária para o campo do sagrado como sendo justamente aquilo que se opõe ao profano. Muitos outros pensadores vão pensar o sagrado sobre esse ponto de vista, em oposição ao profano. Outros vão trazer a ideia vão usar a palavra religiosidade em oposição à palavra secularização. Para o Eliade, a parte profana da existência nunca poderia ser considerada como pura. Segundo ele, não importa o grau de secularização a que o mundo tenha chegado, sempre haverá reminiscências do pensamento religioso no comportamento humano. Mesmo que as pessoas tenham optado por uma vida absolutamente profana. É desse mesmo princípio que partiu toda a minha pesquisa, mesmo antes de conhecer esse autor. Foi por meio da arte produzida hoje que eu percebi o quanto do pensamento religioso persiste nas nossas vidas super profanas. E é um pouco disso que eu vou trazer nessa série de vídeos e no curso que eu vou dar nos dias 3, 4 e 5 de novembro de 2021, que se chama Arte Contemporânea, Corpo e o Sagrado. A palavra sagrado e a palavra religiosidade tendem a ser tratadas pelo senso comum como a mesma coisa. Isso é bem comum. Já, de acordo com os estudos científicos acerca desse assunto, muitos autores concordam com o Roger Caillois, o sociólogo francês que eu mencionei anteriormente, sobre a separação entre o sagrado e a religião. Ou seja, o sagrado como sendo algo mais amplo e a religião como sendo aquilo que formata o sagrado. Embora essa perspectiva seja ainda bastante aceita, estudiosos mais recentes têm alertado sobre os perigos desse tipo de separação para uma compreensão mais ampla das complexidades das manifestações, dos fenômenos, do que se entende por sagrado. É preciso lembrar que manifestações do sagrado podem acontecer em situações, ambientes seculares.
Por exemplo, a exposição de objetos ou relíquias religiosas no museu. É preciso lembrar também que inúmeras religiões que nós conhecemos não são estáticas nem ahistóricas. Elas estão inseridas na cultura como um todo e por isso influenciam instituições seculares, como por exemplo, estados, governos, democráticos ou não. Sendo assim, essa diferenciação do que é o sagrado e do que é o religioso é algo bem mais complexo do que parece e é uma questão que eu estou tendo que lidar na minha pesquisa de doutorado. Enfim, como vocês podem perceber, nesse vídeo eu trouxe um pouquinho, né, da introdução da minha pesquisa sobre a importância de se falar do campo do sagrado hoje, dentro de uma perspectiva não sectária, ou seja, eu não defendo aqui uma prática devocional específica, eu me apoio, ao contrário disso, dentro do campo das ciências humanas. A minha ideia é mostrar que o campo do sagrado continua resistindo na sociedade atual em diversos aspectos da cultura. E é a relação do sagrado com a arte que eu vou trazer nos próximos vídeos e que eu convido vocês a assistirem também. Obrigada, gente. Valeu, tchau. Eu quero dizer também que qualquer dúvida, se vocês precisarem de alguma referência bibliográfica, vocês podem me escrever, né, inbox pelo Instagram, pelo Facebook, aqui em comentários no YouTube ou pelo e-mail luaguiar.art@gmail.com. Valeu, beijos!